já ouviu aquela expressão, meu filho tá em outro planeta? Ou então aquela que diz assim, é mais fácil eu falar com a minha porta me obedecer do que o meu filho. Você já passou por isso? Essa é uma dúvida e um problema muito comum que as mães sempre conversam comigo, na verdade reclamam para mim, que é, meus filhos não me ouvem. Priscila, o que acontece com essas criaturas? Então, eu sou Priscila Rovere, sou mãe cristã e pedagoga e hoje eu quero conversar sobre isso com você. Meus filhos não me ouvem. Por quê? Então já aproveita, se inscreve aí no canal que vai vir muita coisa boa por aí, tá bom? Bom, vamos lá. Há muitos motivos pelos quais as crianças acabam não ouvindo os pais. São vários. E hoje eu vou citar aqui para vocês 5 deles que são, vamos dizer assim, os mais clássicos, que a grande maioria é uma dessas questões, tá bom? Então fica atento e vamos lá ativar aquela autoavaliação para ver se a gente se encaixa em algum desses perfis. Primeiro lugar, primeiro perfil aí, por que o filho não ouve? Porque fala demais. A mãe, eu vou falar com as mães, tá? Mas isso se encaixa para os pais também. Mas aí a mãe fala demais. Então você já conheceu uma pessoa que você senta do lado dela, ela começa a falar, e ela não dá espaço para você falar. Normalmente os filhos dessa pessoa são extremamente quietos. E aí você se afasta, porque é muito chato você viver participando de monólogos. O gostoso é quando há um diálogo, há uma conversa, né? Eu falo e você fala. Então isso é muito sério. Às vezes a gente acha que não, mas influencia e mexe diretamente nos relacionamentos, não só com os filhos, com os maridos também. Então você tem que perceber se por acaso você não fala demais. Se você para escutar quem tá perto de você. Outra coisa, nessa questão, às vezes você vai dar uma bronca, você vai dar um castigo para o seu filho e você começa a falar, dá um sermão sobre aquela situação. Eu quero te dizer uma coisa, que passou dos 3 minutos, seu filho entra em modo stand-by. Ele não vai ouvir mais, tá? E aí eu quero que você faça o seguinte exercício. Imagina você nessa situação e o seu chefe, se você nunca teve um que fez isso, mas se imagina começar a chamar a sua atenção e ele começar a falar. Você começa a prestar atenção no começo, depois você tá lá, aí você olha de novo, presta atenção, aí desvia, presta atenção, e com a criança ela não volta, então ela desvia e não volta mais. Então, muito cuidado quando você fala demais. Corrija teu filho, aponte o erro, ofereça, fale para ele qual é a consequência e acabou. Se você ficou irritada, se você ficou nervosa, sai de perto, fica longe. Não adianta falar que ele não vai te escutar mesmo. Em segundo lugar, você é uma pessoa que só critica? Você já reparou aquelas pessoas que só criticam, que nada do que você faz está certo, nada do que você faz está bom? Muitas vezes a gente pode se identificar nisso como filhos, né? Os seus pais, eles eram umas pessoas que valorizavam o que você fazia bom ou só valorizavam o que você fazia de errado? Então isso é sério, isso é muito complicado, isso traz, assim, faz com que você feche as portas de relacionamento para diversas áreas. Não que o seu filho nunca vai conversar com você, mas vai ter muitos assuntos que ele não vai falar, porque ele sabe que se ele falar, você vai criticar, né? Então presta atenção sobre isso, tá bom? Em terceiro, você é uma pessoa negativa? Você já parou para pensar se você reclama demais? Sabe, aquela pessoa que nunca nada tá bom, nunca nada vai dar certo. Ah, mas você não pode fazer isso, porque isso não é bom, não vai dar certo. Só reclama, só é negativa. E isso também faz com que as crianças, elas se afastem. Perceba, a criança, ela é ingênua, ela não tem conhecimento da vida, não tem experiência de nada. Mas a criança não é boba. Ela sabe aquilo que é legal para ela e ela sabe o que não é. Então, ela pode, das duas uma, ou pegar o seu hábito de reclamar e reclamar de tudo também, ou ela vai se afastar, porque aquilo vai incomodar. Porque incomoda. Pessoa negativa que só reclama
eu não gosto de ficar perto. Então, pensa sobre isso. Em quarto, aquela pessoa que não ouve e não presta atenção. Cai um pouco na questão do falar demais. Você não escuta o outro. A gente tem que entender que o diálogo, ele também é algo que nós ensinamos para as crianças. Então, você pega lá o pequenininho, você vai conversar, você fala e você fica em silêncio para o pequenininho falar. Isso você vai ensinando para ele a dinâmica de uma conversa. Eu falo e depois eu escuto. Você fala e depois você escuta. Isso também é ensinado. Outra coisa, você não ouve que a criança está falando e você está... Tudo bem, a gente tem uma vida muito corrida, cheia de preocupações. Aí você fica assim, ó, ou no celular, misericórdia, o celular, sem comentários. E aí a criança está falando com você e você está lá no celular, você está lá fazendo alguma coisa e você não para prestar atenção. Você não para e olha para a criança assim, para que ela veja que você está olhando. Então, isso também gera a questão da criança também não parar para te escutar, tá bom? E em último lugar, quando você não usa a mesma linguagem da criança. Então, à medida que a criança vai crescendo, né, você tem, ainda mais quem tem menina e menino, são linguagens diferentes, mas mesmo quem tem 2 meninos ou 2 meninas, você tem que entender a linguagem do seu filho, porque eles são diferentes. E você, se você quer que ele te escute, você tem que falar na linguagem dele, certo? Então, por exemplo, a criança é muito pequenininha, aí ela fala alguma coisa que ninguém entende. A mãe entende, ninguém mais entende. Então, se ela quer que alguém entenda, não adianta, ela tem que melhorar a conversação dela, certo? Então, você tem que prestar atenção. Então, veja a faixa etária, veja os interesses do seu filho e tente conversar com ele também sobre essas coisas, né? E entenda essa linguagem. Cada idade é diferente, cada criança é diferente. Então, às vezes, você tem que fazer brincadeiras, né, no dia a dia, ou ter escapes, né, na forma de falar. Não tô falando que você tem que ficar falando em gíria, chega aí no seu filho, aí, mano, beleza. Não, não é isso. Mas é você ouvir, você entrar na brincadeira, você entrar na conversa no estilo dele. Não adianta, é a mesma coisa se eu pegar você e colocar numa roda de advogados. E se você não é advogada, provavelmente você vai se sentir um peixe fora d'água. Porque a linguagem deles é outra. Numa roda de médicos, numa roda de, por exemplo, de mecânicos, é mó barato. Você vai lá, os mecânicos começam a conversar entre eles e você olha assim, você fala, do que você tá falando? Traduz, por favor. Não é assim? Com a criança também. Então, você tem que prestar atenção na forma como você fala, na linguagem que você transmite, se você quer ser entendido. Tá bom? Então, essas são as 5 dicas de hoje. Se autoavalie, porque se autoavaliar é muito importante para qualquer pessoa. Um grande beijo, fica com Deus.